E aí, galera, eu sou a Anne Nascimento do terceiro A de Marketing. E eu sou a Nicole Sabater, também do terceiro A de Marketing, e hoje nós estamos iniciando o primeiríssimo episódio do PodTech, o podcast da ETEC de Mairink, que vai dar voz à nossa comunidade. Vem com a gente! Bom, e gente, para o nosso primeiro episódio piloto, a gente trouxe aqui uma figura muito importante para a nossa instituição, o nosso professor e superintendente Felipe Bacar. Mais conhecido carinhosamente pelos alunos como FIBA. Bom, Fiba, a nossa primeira pergunta para você é: quem que é o Felipe fora da ETEC? Como que é a sua vida? Seus hobbies. Certo. Bom dia a todos. Bom dia, meninas. Bom dia. Obrigado pelo convite, por fazer parte desse projeto piloto do como que é o nome? PodTech. PodTech, do terceiro ano de vocês. É um prazer estar aqui, tá? Bom, Felipe fora da ETEC de Mairink, não sobra muito tempo, né? Vamos ser sinceros. Mas meus hobbies principais são jogar bola. Academia eu vou às vezes, né? Dá pra perceber. Mas é mais um futebol. É ficar com a família mesmo. É eu voltar um pouco pra minha área, né? Que eu sou da gastronomia. Então buscar ali fazer um almoço de fim de semana, reunir a família. E claro, hoje em dia o meu filho, né? Meu bebezinho que tá pra fazer um ano aí. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas entra muito nos nossos hobbies, até porque a gente tem que estar sempre junto ali, porque a criação de um filho não é só parte da mãe, né? A criação não é o pai ajudando, é o pai dividindo suas tarefas. É muito importante saber equilibrar isso, né? A vida pessoal com a sua vida aqui na ETEC, porque a sua figura aqui é muito importante, mas a sua figura em casa também é muito importante, principalmente na criação do seu filho, né? A gente vem de um mundo que pensa às vezes diferente, né? Que a mãe fica em casa com o filho e o pai trabalha, e não é assim mais. A gente conversa muito, eu e minha esposa, sobre a questão das avós, né? Sim. Minha sogra teve 4 filhas, minha mãe teve 3 filhos, eu tenho uma irmã gêmea, minha mulher também tem uma irmã gêmea. Então são gerações difíceis de você pensar em criar muitos filhos próximos, assim. Por que era mais fácil? Não sei se tem a palavra mais fácil, mas qual era o jeito de se criar antigamente? Vinha a avó, vinha aquela tia-avó, vinha a sogra, etc., que ninguém trabalhava mais, já eram aposentados, ali chegavam nos 60, 70 anos, estavam se aposentando e podiam ajudar em casa, né, a criar essas crianças. Hoje não. Hoje a minha mãe já é aposentada, mas ela tem academia 3 vezes por semana, tem a vida dela, pra cima e pra baixo. Minha sogra, por exemplo, acabou de voltar do Chipre e foi pra Argentina. Então, é uma pessoa nova, que fica viajando, etc. Então, a gente tem que ser... Você não tem mais aquela ligação daquela avó de antigamente que ia lá para cuidar da criança, limpar a casa, fazer a comida. É uma geração diferente, onde cada vez mais os pais têm que cuidar dos seus próprios filhos. E a realidade é essa. Antigamente caía muito, né? Principalmente nas mulheres da família. Exatamente. Com certeza. E eu acho interessante ter a figura do pai e da mãe pra criança também, né? Sim, muito importante Porque pra criação, né? Essa ausência que às vezes não é tão ausência, né? Porque o pai tá lá, o pai e a mãe eles estavam lá, eles estavam dando comida, eles estavam alimentando, mas eles não estavam presentes, eles não estavam dando carinho porque eles precisavam trabalhar. E a geração, principalmente de vocês, eu vejo pelas minha família, etc., acordou muito pra isso. Vocês já percebem que só aquele pai, o pai banco, vamos dizer assim, não funciona mais. Que o adolescente hoje ele percebe que ele precisa ser diferente, que ele precisa mudar um pouco quando for pai, quando for ter um filho, e perceber que precisa estar mais presente ali. Isso é muito importante mudar, que a geração de vocês conseguiu mudar um pouco essa visão. E você chegou aqui nesse cargo super importante, né, de superintendente. A gente queria saber como. Quais foram quais são as suas formações? Sua trajetória até aqui. Eu me formei, minha primeira formação é gastronomia. Eu tecnólogo em gastronomia, me formei em 2010, com 21 anos, 20 para 21 anos. E eu venho de uma família que mexe com vinhos, né, com vinícola desde que eu nasci. Então, com 14 anos, eu trabalhava em balcão de vinícola, vendendo vinho fim de semana, já normal, trabalhamos sempre ajudando a família ali, etc. Uma empresa mais familiar. E quando eu me formei em gastronomia, a ETEC de São Roque tinha um curso chamado Técnico em Restaurante e Bar, que era um curso voltado para formar garçons para a história do vinho, para a cidade de São Roque. E não tinha um professor de enologia. Enologia, no vinho, enologia e estudo. Então, enologia é o estudo do vinho. E não tinha ninguém para dar essa aula. Aí, fiquei sabendo através de outros contatos, precisava desse professor, e fiz um processo seletivo. Para você entrar para dar aula numa ETEC ou numa FATEC, você passa por um processo seletivo, onde você dá uma aula para 3 especialistas.
da escola. Funciona isso para processo ou para concurso. Sempre vai ser esse processo. Para entrar, para dar aula no ETEC, uma FATEC, tá? Então passei por esse processo seletivo, entrei na ETEC de São Roque. E é até interessante, eu falo para os alunos que com 21 anos eu fui dar aula num técnico, onde tinha alunos a maioria era mais velha que eu. Então você tenta se moldar para virar um professor, né? Você fala assim, que figura você tinha tendo um professor para um técnico? Eu fui lá, comprei calças de sarja bege, camiseta polo e uma malinha de mão. Uniforme. Eu comprei o uniforme de professor, né? E a malinha de mão. Aí eu cheguei para dar aula, a Giovana, que também dá aula em gastronomia, ela é minha coordenadora. E eu conheci ela do mercado de trabalho de gastronomia já. Ela falou, o que você tá fazendo? Eu falei, vim dar aula. Eu falei, que roupa é essa? Foi a roupa de professor. Aí, aos poucos, depois de uns 6 meses, eu fui percebendo que você não precisa daquela roupa. Não é uma roupa que faz você ser um professor. Isso é muito importante, ser um né? professor, com certeza, vai muito além. Vai muito além disso, né? Não interfere lógico que tem toda uma roupa adequada para te dar uma aula, lógico, pelo amor de Deus. Mas não é uma calça de sarja ou uma calça jeans que vai definir, não é um sapato ou um tênis, tá? E isso eu levo até hoje na minha vida profissional. Tanto é que eu tô hoje com o moletom da ETEC de Mairink, o moletom que os alunos usam. Muita gente fala assim, nossa, mas você vai usar o moletom da escola, igual aos alunos? Qual o problema? Isso aqui é o uniforme que a gente veste, a camisa que a gente veste é a camisa que eu visto e que vocês vestem. Isso é a marca que nós vestimos, é a família da ETEC de Mairink. A gente sempre fala, né, como a ETEC é uma grande família. E os professores não estão fora disso, ninguém tá fora. Sim, são os pais da família, né? Vocês são os filhos, nós somos os pais, com certeza, os pais, tios e avós, né? É muito interessante vocês colocarem nessa posição, dizer isso, principalmente para os alunos que assistem, porque cria uma confiança da gente saber que, poxa, a gente pode contar com o superintendente, porque ele é um de nós, ele é uma pessoa que está ali para ajudar. Até quando eu me tornei superintendente, né, muita gente fala assim, você vai deixar os alunos te chamarem de FIBA? Eu falei, gente, qual é o problema? Dentro de uma reunião, dentro de um assunto sério, os alunos vão entender que ali é o superintendente Felipe falando. Dentro de um vôlei na quadra, na fila do almoço, eles vão entender que é o FIBA falando com eles. Então, o aluno já tem a consciência de saber separar os momentos. E vocês conseguem fazer isso, é muito importante. Tá? Aí, continuando a questão da carreira, né? Então, eu entro com 21 anos no Centro Paula Souza, ETEC de São Roque. 6 meses dando aula em São Roque, eu descubro que tem um curso de técnico de gastronomia em Mairink, que é a minha formação inicial. Venho para Mairink. Então, em 2012, eu começo a dar aula em Mairink. E o Centro Paula Souza tem uma questão muito interessante. Você entra por um processo seletivo, onde você pode ficar 2 anos contratado, você sai por 6 meses, volta por 2 anos, sai por 6 meses, até você ser concursado. Meu contrato acaba nesse primeiro período aí, vindo para Mairink, e eu precisava arrumar um concurso. Então eu fui me concursar na ETEC do Guarujá. Meu concurso de ETEC é lá no Guarujá. E do Guarujá, tinha uma vaga na ETEC de Mairink e o Mairink usou o concurso. Mas é interessante que eu fui fazer um concurso no Guarujá e eu não podia passar em primeiro. Porque se eu passo em primeiro, eu tinha que ser professor de ETEC do Guarujá. Se eu passo em segundo... Você só consegue pedir a transferência, então... Depois de 6 meses. Você é obrigado a dar aula 6 meses numa escola. O que é justo. Porque, por exemplo, a gente está em época de concursos nas ETECs, né? Eu tenho um concurso de artes, teve semana, por exemplo. Aí vem uma professora lá de, sei lá, Capivari da aula aqui de artes. Ela faz o concurso e passa. E eu sei, a gente já tem o know-how de perceber que aquela pessoa não vai ficar aqui. Que ela só se concursou aqui e vai embora. Então isso foi muito interessante. O primeiro ficou lá no Guarujá, tá lá até hoje. E eu, como segundo lugar, vim para Mairink. Não atrapalhei em nada, até aqui do Guarujá. E foi usado aqui o concurso em Mairink. Aí aqui a gente sempre fala, você quer ser visto, esteja presente. Só é lembrado quem é visto, né? E eu tava aqui um dia na cozinha, fazendo algum evento, alguma coisa. O professor Divanil, nosso diretor na época, hoje é um dos maiores cargos do Centro Paula Souza, merecidamente, tá lá. O professor Bruno também é nosso diretor, também tá lá em São Paulo, o professor Divanil, a gente já chega nessa parte. E estando na cozinha fazendo esse evento, o professor Divanil chegou na cozinha e falou assim, professor Tiago, que nem tá morando na Itália, trocou a ETEC pra Itália, não tá tão ruim também, né? Nossa, foi embora pra Itália. Foi embora pra... Na época ele tinha machucado a mão. Ele era o coordenador da nossa classe lá em Vargem Grande Paulista. Falou assim, ó, o Thiago machucou a mão, não tem quem colocar, não tem quem vá pro VGP. Olhou pra mim e falou, você não quer ir pra VGP? Eu tô indo. Isso com 22 anos eu fui ser CCD, que é o coordenador de classe descentralizada. Então coordenar uma classe, uma escola praticamente, um braço da ETEC de Mairink lá em Vargem Grande Paulista. E lá eu fiquei por 7 anos.
à frente dessa classe. Todo dia, ainda até Vargem Grande Paulista. Ainda temos essa classe, que hoje está aos cuidados do professor Sandro, que dá aula para vocês também, né? Ele deu Você aula no ano passado de ética. Então, o professor Sandro está à frente dessa classe também lá. Comandei por 7 anos lá. Surge a oportunidade, a partir de uma questão de avaliações técnicas do Centro Paula Souza, avaliações que foram realizadas, de eu assumir a coordenação pedagógica da escola ETEC de Mairink. Então, o Sandro ele vai para Vargem Grande e eu venho para o cargo de coordenador pedagógico. Fico 2 anos como coordenador pedagógico, é isso, 2 anos. Aí, troco de função com a Ivone. A gente ficou 1 ano, a professora Ivone era orientador educacional, eu coordenador pedagógico. E por 1 ano a gente troca de lado. Eu viro o OE e ela vira o CP, falando nas siglas, tá? Passado esse 1 ano, o professor Bruno muda a gestão do Centro Paula Souza. O professor Clóvis, que é o diretor da FATEC São Roque, ele assume o Centro Paula Souza inteiro. Corajoso, né? Coragem. Torna-se o presidente do Centro Paula Souza. Convida o professor Divanil e o professor Bruno para fazer parte da sua equipe. Isso é uma questão muito importante nas ETECs também. A questão da confiança. Eu hoje tenho cargos de confiança abaixo de mim. Quem são meus cargos de confiança? A Jaqueline, que é minha assistente técnica, a professora Lívia, a professora Ivone, a Sandra Mara da secretaria e a Adriana do RH. São 5 pessoas que eu coloco ali. É lógico, algumas têm que passar por avaliação para ter disponível a tal na função, etc. Mas a decisão final do diretor dessas 5 funções. E essa questão da confiança é muito importante no mercado de trabalho, gente. Sim, com É um certeza. favoritismo para alguém? Não. Eu quero perto de mim quem eu confio. Exatamente, a pessoa demonstrar que ela é Demonstrar que você responsável e que ela- tem que estar ali. e que Se ela você pode não estar- criar um podcast, se você não confiasse na sua turma aqui, na sua equipe, você não poderia criar um podcast. Você criar um trabalho a partir da confiança que uma pessoa vai falar, outra pessoa vai filmar, outra vai gravar, outra vai editar, cada um na sua função. É muito Tá. importante, né, ter essa delegação e ter gente que você realmente confia do seu lado. Porque Exatamente. não adianta nada você ter alguém do seu lado se você não confia. Porque você Não adianta falar assim, não adianta a pessoa ser totalmente eficiente e não ser de confiança. Exato. Eu prefiro que ela seja de confiança e eu fazer ela ser eficiente no trabalho dela, a partir de uma liderança, do que ao contrário. É muito melhor assim. Então, pessoas de confiança fazem muito bem para sua equipe, tem que ser assim, tá? Aí, em fevereiro do ano passado, 2025, o professor Bruno vai para São Paulo com a indicação de eu assumir a direção ETEC de Mairink. Então, em fevereiro para março, eu assumo a direção ETEC de Mairink. Estou fazendo aí quase 1 ano e meio à frente. Como funciona para ser diretor de uma ETEC ou de uma FATEC? É igual a carreira de um vereador, de um prefeito, vocês sabiam? Você Não, tem que ser não sabia eleito, disso. você é eleito sim, para ser sabia. diretor. que a gente E votou, né? vocês votaram já no critério do professor Bruno, né? Eu entrei como diretor pro tempore. O que significa ser um diretor pro tempore? É por uma temporada. Essa temporada já está durando 1 ano e meio. Pode ser que em agosto tenha eleição, pode ser que em fevereiro tenha eleição do ano que vem, tá? Quem define essa pró-temporada não sou eu, professor Felipe. É o Centro Paula Souza, através das eleições e etc. que eles vão fazendo. Nessas eleições você pode se candidatar? Sim. Você pretende se Sim, candidatar? com certeza. Ah, sim. Pretendo me candidatar e pretendo ganhar. Eu acho que... Vamos lá, né? Tem grande chance. Então, como funciona? Então, eu estou pró-tempore, tendo a eleição, eu me candidato, se Deus quiser, sou eleito, e posso ficar por 2 mandatos, igual um vereador mesmo. 4 anos é o mandato, tem uma segunda eleição, mais 4 anos. Passou esses 8 anos eleitos, eu sou obrigado a sair da direção. Então não tem aquele negócio do diretor ficar o resto da vida no cargo, vai ficar ali mofando e acabou. Não, são 8 anos ali de eleição, fora o período pró-tempo, que eu já estou, tá? É um processo É bem muito legal. importante isso, né? Pra sempre ter uma evolução. Porque Sim, quando uma pessoa fica muito acostumada, né? Não só uma pessoa, mas todo mundo da ETEC, acaba que vai chegar um ponto que a pessoa vai ter... Não evolui mais. Não evolui mais, porque ela já vai ter Exatamente. trabalhado, né? Tudo que ela tinha que Exatamente. trabalhar naquele E momento. o comodismo, ele é um grande mal do ser humano. Ah, tô eleito, ninguém me tira mais daqui, não faço mais nada. A política não é assim? Infelizmente. Infelizmente é assim. também é assim, né? E aí? E aí, você foi muitas coisas, né? Coordenou Certo. 2 escolas ali. Eu queria saber qual foi a que você mais gostou. Qual todas essas profissões é a que você Certo. mais Esses gostou? cargos que E você qual tem. foi o mais desafiador, assim? Que você Certo. pensa, nossa... O que eu mais gostei é ser professor. Que é o que eu nunca vou deixar de ser. Eu sempre vou ser o professor Felipe,
designado para ser superintendente da ETEC de Mairink, tá? Ser professor é uma vocação para todo mundo que tá dando aula para vocês, para todos os professores que estão aí. Então, ser professor, para mim, é o que eu mais gosto, é o que é mais importante, é o que eu sempre vou ser dentro desse processo, tá? O mais desafiador, na minha opinião, é ser superintendente, com certeza. Porque você olha de fora, fala assim, deve ser tranquilo, né? O problema que tem, gente. Tem muito problema. Todo dia tem um problema novo. Essa é a questão de ser diretor de uma escola. Pode estar o dia, eu sempre falo, se o dia está muito calmo, vai dar uma coisa errada. Se o dia está muito calmo, vai um aluno e bate no outro na sala de aula. O dia está muito calmo, falta um professor. E a gente tem que entender que a gente está numa máquina, vamos dizer assim, que é a escola, que envolve muita gente. Envolve quase 1.000 alunos, 700, 800 alunos. E envolve mais de 60 funcionários. Sempre vai ter um que não vai estar no bom dia. Sempre vai ter um que não vai estar passando muito bem naquele dia. Pode sempre ter um que está faltando ou não, tá? Então sempre tem que ter soluções rápidas e sempre tem problema, mas sempre tem que ter solução. Eu sempre falo, tragam para mim o problema, mas tragam o problema com a solução. O professor faltou hoje. O que você pensou para resolver? Porque se eu tentar resolver tudo, eu não consigo. Isso é importante em qualquer lugar Em de qualquer trabalho, lugar. né? Você tem que ter uma equipe, delegar funções e ter uma equipe para trabalhar. O pessoal que vai seguir carreira aí no mercado de trabalho, Sim, você chegar com a sim, solução sim. e não só apresentar o problema, exatamente. é muito importante. Porque você chega para um líder ali, ele fala assim, eu trouxe o problema. Até ele conseguir analisar tudo para trazer a solução para você perdeu muito tempo. Você lembrar você chegar com um problema e com ideias de solução, e ele vai ali com você alinhar a melhor solução para aquilo? Então esse é o melhor caminho. Mostra até a proatividade, né? Sim, com certeza. Tem que ter a proatividade na área da educação. Não tem que fazer com aquela turma. Tem que ter alguma coisa a se fazer. Eu não posso deixar todo mundo sentado lá, olhando pro teto. Algo tem que ser feito. Sim, tá? com certeza. Se precisar entrar em sala, até eu já entrei. Não tem problema. Alguém tem que estar lá, alguém tem que suprir a aula daquele aluno que precisa da aula, que veio, que acordou cedo, ou acordou, ou pegou aquela rampa meio-dia no sol, pra estar aqui, ou saiu do trabalho e veio aqui à noite. Algo tem que ser feito para aquele aluno. Se ele veio até aqui, ele tem que ter aula. A figura do professor na sala de aula é muito importante. Com certeza. Não só na questão de aprendizado, de você ter alguém ali, mas na questão realmente de você, né, ter alguém ali, mas que nem você disse, o professor faltou, mas pode ser passado algo. Sim, com Porque, certeza. Por exemplo, eu estudo de noite também. Sim. Tem muito adulto que sai direto do trabalho e vai pra escola. Que deixou a família em casa. Esse é o principal ponto do adulto. Que eu conheço, né? Tem gente da minha sala, né? Pais, mães, que deixam os filhos e vêm estudar. Exatamente. E daí o professor não tá lá, você tá deixando sua família em casa. Tem todo um trajeto para você chegar até aqui. Um custo. É um custo, Sim. a maioria, né, de ônibus, Sim, tanto de ou carro, gasolina. gasolina. Então é muito importante ter isso, né? Até porque se a pessoa tá fazendo esse esforço para estudar. Sim. Exatamente, É uma coisa que te fala bastante, né? Se o aluno ficou em casa 2, 3 dias da noite, ele começa a falar, nossa, que novela legal tá passando na Globo, né? Nossa, o Big Brother tá começando. Nossa, vai começar a Copa do Mundo. porque... Ele começa a ficar gostoso ficar em casa. Isso é um grande mal do técnico à noite. Você deixou ele 2, 3 dias sem aula, você perde muito aluno. Porque é gostoso ficar em casa à noite, não é gostoso ficar em casa à noite? É Quem maravilhoso. não quer? Descansar é ótimo. Você é aluno à noite, não é Eu sou gostoso ficar em nossa. casa à noite? Então, Maravilhoso. se não se policiar, é muito fácil acostumar a não vir. E é muito fácil trancar o curso, é um Não fácil problema, tentar né? o curso. Muitas pessoas trancam Você sabe que eu vou entrar numa questão com você muito interessante, que é as demandas do técnico à noite. Você é aluno da noite. Você sabe que a questão da noite tá meio complicada. Não é questão da ETEC de Mairink. É uma questão do Centro Paulo Souza e do mercado que a gente tem percebido. Eu sempre coloco uma coisa na balança. Você, vamos supor que você estuda à noite, tem um pai de família na sua sala, não tem? Sim. Ele vai sair de casa hoje, pra vir aqui à noite, ele vai pagar um ônibus. Custa R$5, vamos dizer. Vamos supor. Pra ir, 5 pra voltar. No mês, ele veio 20 dias. Então ele gastou R$200 pra vir, certo? Pra vir aqui toda noite, segunda a sexta. Sai técnico em logística, técnico em química e administração. Hoje ele entra num site de qualquer faculdade, não vou entrar no mérito de qualidade, tá? E por R$50, ele faz uma graduação em 2 anos, online, sem sair de casa.
E aí? Então é uma coisa que o Centro Paulo Souza está estudando muito. Onde está o aluno do técnico noturno hoje? É uma questão muito de balança, né? Porque, por exemplo, por exemplo, eu faço química, né? Eu venho aqui, eu utilizo dos laboratórios. É isso que eu falo pra você. É uma coisa muito diferente do que você estudar online. Eu tenho que mostrar pro aluno que quer fazer um técnico à noite, que ele não, o que não quer fazer a faculdade online, a vantagem do presencial. Qual é a vantagem do presencial? É laboratório, é experiência, é vivência e convivência. O ser humano hoje, ele tá gostando muito de ficar sozinho. Não é verdade? Quanto mais eu fazer pessoas conviverem, vai ser melhor pro ser humano e pra vida dele lá na frente. Eu mostrar convivência, eu mostrar a relação interpessoal, de um cara conviver, conversar. E essa relação interpessoal não é só, oi, bom dia, boa tarde. Aquele cara vira seu amigo, aquele cara vira um confidente, aquele cara vira um cara que vai te arrumar um emprego lá na frente, aquele cara vira um amigo pra sua vida. Então isso também tem que entrar nessa questão de escolher fazer o presencial. A questão socioemocional tem que entrar muito nessa parte. Tá? Porque você vai ter uma turma, né, ali no ensino online, mas você não vai ter muito contato com ela. Vocês chegaram a vivenciar a pandemia? Não, né? Aqui não, né? Aqui não, mas na minha escola. No fundamental, né? Então. Na minha escola a gente não tinha nem aula online. A gente tinha, tipo, roteiro de aula. Não foi tão. Nem conversava online com os outros. Nem conversava com online. E era de vez em quando a gente via o professor. Sim. E assim, ver o professor, estar com o professor, poder tirar dúvida com o professor presencialmente é muito diferente. Não, é muito diferente. Não se compara, né? Eu cheguei a ter aula online, era aula de segunda a sexta, sempre. Só que não se compara o que é realmente você estar cara a cara com o professor. Eu tenho 4 graduações. Eu sou formado em gastronomia, sou formado em gestão comercial, pedagogia e administração. Eu tenho as 4 graduações. Só gastronomia eu fiz presencial. Não se compara ao estudo online. Não se compara. É muito diferente. Acredito que para todos que vivenciaram a pandemia, para todos os alunos, foi um período muito complicado, né? Sim, com certeza. Foi um momento muito difícil, né? Tanto para os professores que tinham que arranjar um jeito de prender a atenção e realmente ensinar os alunos, quanto para os alunos, né? Que muitos acabaram saindo defasados. Criou-se uma janela muito grande de aprendizado. Com certeza, em 2 anos aí, a gente perdeu muito em conteúdo. Com certeza. E você falou que a sua profissão favorita foi ser professor, né? Sim. O seu favorito é ser professor. Pra quem tá assistindo aí, que é ser professor. Tá. Que conselho você daria? Como que essa pessoa pode chegar lá? Quais foram as dificuldades como professor dentro de sala de aula? Certo. Uma coisa que sempre falo para os professores aqui é que ninguém te ensina a ser professor. Não tem assim, eu vou ser contratado para ser professor, vou passar uma semana estudando com alguém para ensinar a ser professor. Ninguém te ensina. E o aluno hoje, ele não tem paciência para esperar. Então hoje eu pego um professor novo, contrato, coloco ele na sala de aula e nunca deu aula. Não tem como ensinar ele, porque eu contrato ele hoje amanhã ele tá na sala de aula. Aí o cara vai, não consegue dar uma aula tão boa porque ele nunca fez aquilo. Em uma semana o aluno não tá vindo na aula mais. Porque não gostou do professor, porque aquela aula não funcionou. Então o ser humano hoje, ele é impaciente. Ele não sabe ter a resiliência de entender que aquele cara começou ali, que para ele é um desafio muito grande, que ele tem que tomar cuidado, que ele tem que tomar atenção, mas que o aluno também tem que entender que ele tá ali para ajudar ele, para fazer ele aprender algo, que se ele tá ali, não é por acaso, é por merecimento, é por mérito, e porque ele tem capacidade para estar ali. Mas o ser humano não tem paciência hoje. Tem muito dessa impaciência, né? E principalmente porque eu imagino que para você dar uma aula completa, para você assim, nossa, dei uma aula top hoje, é muito prática. Muito raro você conseguir dar sua primeira aula e todos os alunos gostarem de você. Não, porque isso não existe. Não existe. Acredito que nenhuma profissão, né? Você precisa praticar para começar. Melhorar. Exatamente. Então acredito que deve haver essa paciência. Isso é uma coisa interessante também. Quando a gente sai da faculdade, tipo assim, nossa, você vai sabendo tudo, né? E eu fiz gastronomia. E a gente tinha muito essa visão na faculdade, não só eu, para vários colegas. Nossa, tô me formando, mas como que faz tal receita? Vou chegar na cozinha lá, e aí, de cabeça, que você fez toda a receita de cabeça? Aí um dia a gente teve um treinamento com um chefe de cozinha e ele foi explicar para nós essa questão. O que você vai decorar de... o chefe de cozinha sabe fazer todas as receitas? Não. Ele sabe fazer todas as receitas do restaurante dele. Por quê? Ele faz todo dia. A partir da repetição de todo dia. Isso é em qualquer profissão. Se você fizer aquilo todo dia, você aprende aquilo de cabeça.
Então, o chefe de cozinha, ele aprende aquele cardápio do restaurante dele, porque ele faz todo dia. Tem uma diferença muito grande, né? Em você aprender e você decorar as coisas. Exatamente. Você vai aprender com a repetição, não é decoreba, porque em gastronomia principalmente. Decorei que todo dia eu tenho que colocar 3 batatas na receita. A batata hoje é desse tamanho, amanhã é desse tamanho, e aí? São 3 batatas. Tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Mas a gente tá falando de ser professor, né? Sim. Hoje em dia, dificilmente quem queira ser professor. Muito difícil. Tem uma procura A baixíssima. gente passa por processos seletivos aqui, tem 7, 8 inscritos, não vem ninguém fazer a prova, ninguém participa. O concurso é diferente, está tendo candidatos. Mas para o processo seletivo, é muito difícil. É muito difícil. O professor hoje ele tem um salário defasado. Essa é uma realidade do Brasil, tá? Não é realidade sendo Paula Souza, da ETEC, nada. É do Brasil. Cada vez mais está sendo valorizado. Novas leis estão surgindo para isso. Mas se eu for nos 3 terceiros anos, vocês têm uma turma aqui atrás de nós, uma plateia, perguntar quem quer ser professor, ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Ninguém levanta a mão. A realidade é essa. Tá? Acho Ninguém que tem levanta a muito da mão. impaciência também que hoje em dia tem, né? Porque você na maioria pensa, ai, você é professor, não tem paciência pra lidar com o aluno, pra lidar Também. com os problemas, porque a Também. gente sabe que sempre tem os problemas. Então, assim, realmente é uma profissão que hoje em dia a procura é baixa. Sim, a procura é baixa. O salário inicial ainda é muito baixo, depende da área que você escolhe. Tá? Dá para se fazer uma carreira, dá para se ter um salário, vamos dizer assim, ser um profissional de sucesso no Centro Paula Souza, nas ETECs, nas FATECs, mas custa tempo. Eu tô aqui há 15 anos, 21, 22, 15 anos que eu tô aqui no Centro Paula Souza já, tá? Então, eu comecei com 21 anos, não se fala em idade, né? Tá bom. Ainda nesse mérito de carreira, nisso de carreira, a gente sabe que nós, alunos do ensino médio, toda a escola, principalmente no terceiro ano, nós sabemos que nós temos que seguir uma carreira que a gente Certo. tem que escolher e que é uma mudança absurda você sair do ensino médio para ir para uma faculdade, às vezes ficar longe dos pais para cursar. No seu ensino médio, você sentiu muito medo? E como você lidou com isso? Você teve essa dúvida de ver um Certo. curso ou outro? Exatamente. É muito interessante, né? Eu estudei em escola particular meu ensino médio inteiro. Porque meus pais decidiram que vamos focar no ensino médio em escola particular para buscar uma faculdade de qualidade, etc. E quando eu decidi que ia fazer gastronomia, foi um choque na família. Porque a gente sabe a realidade da gastronomia. Sim, com certeza. Não se ganha dinheiro, se trabalha fim de semana, se trabalha Natal, Ano Novo, feriado. É uma profissão desgastante. E principalmente, na minha cabeça, o que eu pensava, não é uma faculdade pública. O meu pai pagou o ensino médio inteiro para mim, para eu fazer uma faculdade pública, e eu escolhi uma faculdade que não existe pública. Então isso era muito, da minha cabeça assustava muito. Demorou para mim conseguir conciliar isso na minha cabeça, tá? Mas no começo eu queria fazer nutrição. Eu falei, não, vou fazer nutrição, uma faculdade legal na época, e deu uma luz na minha cabeça de visitar um restaurante. Eu tô no estado do Vinho, eu moro no estado do Vinho, meus pais moram no estado do Vinho. Por que não tentar, antes da faculdade, trabalhar na área que eu tô pensando? Aí eu, com 17 anos, cheguei na porta da tia Lina, bati na porta da tia Lina e falei, viu, deixa eu trabalhar pra você? Ela falou, mas você não tem nem idade pra isso. Eu falei, eu não quero nem receber. Eu vim fim de semana trabalhar pra você pra ver o que é a gastronomia. Trabalhei numa época, na São Roque tinha uma festa chamada Expo São Roque. Você lembra dessa festa, que era na Questão da Cascata? Não tem mais. Era uma festa muito grande que tinha. E o restaurante da tia Lina, ele ia pra essa festa. Fui trabalhar com eles lá. Trabalhei uma época no restaurante gerido pelos filhos dela, Cavalo do Vinho. Então ali eu falei assim, não, isso é muito legal. A gastronomia é muito legal. Aí eu decidi a minha faculdade para gastronomia. Aí vem o outro dilema, né? Aonde estudar gastronomia? Isso há 15 anos atrás, hoje é mais comum. Não tinha tanto. Aí fui visitando as faculdades caríssimas. Eu tentei o ProUni, cheguei a passar pelo ProUni na Embi Morumbi, em São Paulo. Na gastronomia, gente, era uma faculdade que há 15 anos atrás custava R$6.000. Não pude fazer o ProUni. Eu falo que a informação ela é muito importante. O ProUni, até hoje, a regra dele, como funciona? Se você fizer ensino médio público, você pode usar o ProUni. Se fizer ensino médio particular, você não pode.
Então eu fiz todo o processo para me matricular na Bimorumbi. Aí fui barrado por causa disso. Nossa. Aí fui visitar o Senac de Águas de São Pedro. Uma cidade linda, turística. E tem o hotel. Um hotel gigantesco, que é o Hotel Senac. Então você estuda e trabalha no hotel. Mas naquela época minha faculdade cara, também não deu para ir. Aí eu fui visitando a região e encontrei a CEUNSP, em Itu. Gente, barata, simples, e foi ali que eu aprendi tudo de gastronomia que eu precisava saber. Em que sentido? Uma faculdade de gastronomia, você chega lá para fazer uma aula prática, chega lá, tá tudo comprado, tudo cortado e picadinho para você fazer a receita. Aí você não forma cozinheiro. Cozinheiro tem que saber comprar. Esse é o primeiro ponto. Onde você vai ganhar dinheiro com gastronomia? É comprando e nunca vendendo. Por que comprando? Se eu for fazer um evento, você fazer o terceiro ano, você vai fazer um evento de pizza na escola. Aí vamos vender pizza. Vendeu 100 pizzas, comprou mussarela, comprou 3 peças de mussarela, precisava de 4. Comprou as 3 peças aonde? Lá no Atacadão, lá em Sorocaba, pagou baratinho. Pagou, sei lá, R$20 o quilo. Faltou uma peça de mussarela, você pode deixar sem essa peça? Não, você vai ter que correr atrás. Ah, vou descer ali no Mairim comprar uma peça de mussarela. Ali tá R$50 o quilo. Todo o seu lucro foi embora. Porque você não soube Comprar. Então, onde você ganha dinheiro é comprando e não vendendo. Isso o pessoal bobeia muito, tá? Mas eu escolhi a gastronomia nessa época. Fui muito feliz com ela. Não escolhi ser professor. A minha ideia nunca foi essa. E a minha ideia nunca foi abrir um restaurante. De fato, você não vai abrir um restaurante? Eu falo, não quero abrir um restaurante. Eu não tenho o sonho de abrir um restaurante. Eu nunca tive. Eu sempre quis trabalhar com gastronomia. Mas nunca quis ter um restaurante. Trabalhei trabalhei mais de um ano em gastronomia. Trabalhei no Hotel Vila Roça, aqui em São Roque, ali em São Roque. Um dos maiores hotéis do Brasil. E fica em São Roque, sabiam disso? Não. Ninguém sabe que existe esse hotel. Chama-se Hotel Vila Roça. Procure na internet depois. É um hotel 5 estrelas, com 4 restaurantes dentro do hotel. Gigantescos, piscinas enormes. É um hotel sensacional em São Roque. Contrata muita gente para trabalhar. Dá uma carreira muito legal de trabalho. E se você quer viver gastronomia mesmo, você tem que trabalhar em hotel, não em restaurante. Por quê? Por quê? Em hotel eu tenho todas as funções da gastronomia. Eu tenho chefe de cozinha, tenho subchefe, que é o ajudante do chefe. Tenho muitas vezes chefe de praça. O que é chefe de praça? Chefe de grelhados, chefe de massas, chefe de cozinha fria, chefe de confeitaria, chefe de panificação. Porque o hotel exige isso, tem muita gente lá dentro. Restaurante não consegue. Restaurante tem uma equipe muito reduzida para conseguir ganhar um lucro em cima, tá? Sim. O restaurante, muitas vezes, também é uma coisa só, né? Por exemplo, eu tenho um restaurante de comida japonesa. Também. Então, ele é mais focado, vamos dizer, né? No hotel você consegue... Tem todas as áreas. Tem que ter todas as áreas, exatamente. né? Pra atender a todos os hotel que é no meio gostos. do nada, né? O Hotel Vila Roça, ele tá no meio lá em Mailasca, mais ou menos. Pra chegar no centro de São Roque, ele vai brincando 20, 30 minutos. Nossa, Então, e tem que também ter tudo por lá. ser um hotel 5 estrelas, Por ser um né? hotel 5 estrelas. Tem que ser de qualidade. Agora, mudando de assunto, É. você tá falando de gastronomia. E você deu aula de vinho, né? Sim. Como que é feito o vinho? Quais são os Como processos? se faz o vinho? Como se faz um vinho. E também, já introduzindo outra pergunta, é verdade que cada tipo de vinho combina com um tipo de comida? Certo. Por quê? Vamos lá. Para se fazer vinho, basicamente vem da uva, né? Pelo amor de Deus. Na história do mundo, a gente vai ter vinhos de outras frutas, mas vamos focar no vinho feito da uva, tá? Meu tradicional. Eu tenho N variedades de uvas. Então, principalmente, você tem que entender que eu tenho 2 tipos de uva principais. Uvas americanas e uva europeia, tá? Uvas americanas eu faço vinhos de mesa. Uvas europeias eu faço vinhos finos. Essa é a principal diferença. E qual a diferença entre o de mesa e o Vamos vinho? lá. As uvas de mesa são maiores, então elas rendem muito mais vinho, mas elas não têm a complexibilidade de uma uva europeia. A complexidade de sabor, etc., que essa uva europeia tem. Então são vinhos de mais qualidade. Então vinhos de mesa. Por que vinhos de mesa? O que significa vinhos de mesa? Vinhos do dia a dia. Que eu vou abrir para jantar ali no dia a dia, vinhos de mesa. São os vinhos mais simples, né? Mais simples, essa palavra é meio feio de falar, mas vinhos mais pro dia a dia, tá? Tem tanto o suave quanto o seco. Importante entender, gente, que todo vinho, ele é seco, tá? Para fazer um vinho suave, o vinho de mesa suave, eu adiciono açúcar, tá? Todo vinho, ele é seco. Mas, professor,
Se eu chupar uma uva hoje, ela não é doce? Por que o vinho é seco, então? E aí, o que vocês acham? Eu sempre. Pra onde vai o açúcar da uva? Ai, meu Deus, minhas aulas de química. Ai, Jesus. Pensa bem. O que o açúcar pode virar no vinho? Se ele se transforma no quê? Em álcool. Açúcar vira álcool, tá? Então, no processo de fermentação, um vinho ele é uma bebida fermentada. Nesse processo de fermentação, o açúcar vira álcool. É lógico, tem toda uma complexidade nesse conceito, tá? Mas, basicamente, o açúcar vira álcool. Professor, por que tem vinho branco e vinho tinto? O que vocês acham? Uva branca e uva tinta? Eu ia falar. Na minha cabeça é a casca que diz. Muito bem. Onde está a tinta da uva? Na casca. Na casca da uva, exatamente. Então vamos supor que eu quero fazer um vinho rosé. Não vermelho nem branco. Não tinto nem branco. Eu posso fazer um vinho rosé de 3 formas. Eu posso fazer uma mistura do tinto com o branco. Ou eu posso fazer um corte. Em que se os 2 tipos. Ou fazer um corte. Que tipo de corte? Eu coloco a casca e tiro antes. Então eu coloco pouca tinta, vamos pensar assim, naquele vinho, tiro aquela casca antes, ele não fica tão tinto, ele fica rosé, tá? Como que define a graduação alcoólica de um vinho? Depende do tempo de fermentação e do tipo de uva que eu estou usando, tá? Tem uvas que tem mais concentração de açúcar, ou seja, mais concentração de álcool no final do processo, tá? Por que São Roque e região era focado em uva de mesa e hoje é focado em uvas europeias, nos vinhos finos? Eu tenho uma questão muito importante chamada clima. Clima, solo, terroir. Quando eu falo em terroir, eu falo em clima, solo, temperatura. O vinho de uva americana, o vinho de mesa, se jogar ali, ele nasce. A europeia não. A uva europeia ela precisa de muito estudo, muita qualidade e muita análise para se ter. Mais atenção, né? Mais atenção, mais tecnologia, mais conhecimento, mais profissionais envolvidos. Tudo isso acontece, faz o quê? Olha o preço. Vai subindo, tá? Então, São Roque percebeu o que com o tempo? Que ela precisava sair do vinho de mesa para ir pro vinho fino. Como eu falei, eu trabalhei desde os 14 anos no balcão da adega, né? Então eu percebo muito claramente a mudança do público que visita São Roque. Eu tinha o público lá, quando eu tinha 14 anos, que vinha um ônibus, degustação era de graça em todas as vinícolas, nós passávamos em todas as vinícolas bebendo, comprava uma garrafinha ou outra de vinho e ia embora. Esse era o público que a gente tinha do balcão da vinícola. E as vinícolas ganhavam dinheiro como? Vendendo caminhão de vinho. Vendia cada um para o seu mercado principal. Então, por exemplo, eu tinha vinícolas que eram mais fortes no Nordeste, outras mais fortes no Rio, outra de São Paulo. Então, eu vivia do caminhão de vinho, do vinho sem tanta qualidade, tá? O público foi mudando. As vinícolas perceberam o quê? O turismo. O turismo mexe com tudo nisso, gente. Eu percebo o turista vindo mais. Eu tô a quantos quilômetros de São Paulo? 60 quilômetros. Em meia hora, 1 hora, o cara tá em São Roque de carro. Então começou o quê? O turista a perceber que ele podia vir de manhã para São Roque, passar o dia em São Roque e ir embora. O que faltava para São Roque? Para ele passar o dia aqui? Restaurante. Hoje, São Roque tem mais restaurantes do que vinícolas. Pode reparar. Se você passar na Estrada do Vinho, você vai ver. A maioria é restaurante. A maioria é restaurante. Todo mundo tem um pé na vinícola. Tem uma vinícola dentro, tem uma adeguinha dentro. Todo mundo tem um pé na vinícola. Mas a maioria hoje é restaurante. Isso também tem a ver com a lei seca. Antigamente era obrigatório o cara não beber, né? Multava, tava ali bafômetro. Hoje é uma coisa mais consciente do ser humano. Hoje o cara sozinho ele fala, pô, eu vou na vinícola, não vou beber porque eu vou dirigir. Certo? Certo. Então começou a voltar para os restaurantes. Aí chega num outro momento da Estrada do Vinho, que são as pousadas e chalés, que é o momento que a gente tá agora. Se você for ver na Estrada do Vinho, tá surgindo muita pousada, muito chalé. Não é hotel gigante. Por quê? Porque esse cara de São Paulo que não quer beber e voltar dirigindo, ele tem a consciência. Mas ele quer beber. Então ele pensa o quê? Eu vou... Ele bebe, passa a noite na vou pousada. dormir e vou embora. Acabou o problema dele. Então o mercado tem que se moldar ao mercado do turista, ao mercado do público que tá vindo, tá? Mas fazer vinho passa por essa questão da moagem da uva, fermentação em tanques. Que tipo de tanque? Depende da vinícola. Eu tenho barricas de carvalho francesas, que são caríssimas. Então as vinícolas têm essas barricas, elas investem muito nisso. São barricas feitas na madeira específica para amadurecer o seu vinho, vamos dizer assim, tá?
Tem vinho que pode ser bebido jovem, principalmente os brancos. Vinhos tintos, mais encorpados. O que é um vinho ser encorpado? O que é encorpado? É ter corpo, não é? O que é ter corpo no vinho? Você coloca ele na boca, fica aquele vinho que fica presente. Ele marca você, ele tem presença na sua boca, ele demora para sair do paladar. Então ele tem corpo, ele tem um corpo ali para presença dele, tá? Quanto mais envelheço esses vinhos, mais corpo ele vai ter. Se eu colocar na madeira, melhor ainda. Mas eu tenho envelhecimento em cimento, por exemplo. Hoje em dia é muito comum. Curioso, O Góis tem hoje, ele chama... Não sei se chama ovo mesmo, mas é o formato de um ovo de cimento gigante. E ali ele envelhece o vinho no cimento. Eu tenho um negócio chamado chipagem hoje em vinhos. O que é chipar um vinho? Eu pego a barrica de carvalho, que é muito cara, certo? Faço pequenos pedacinhos desse carvalho, jogo dentro do vinho. Então, em vez de ele estar na barrica, ele tem uns pedaços de madeira ali dentro, que vão dar um pouco desse corpo nele. É um sistema muito mais barato. Lógico, não tem a qualidade da madeira em específico, tá? Aí já melhora, né? E pensando mais antigamente, na minha família, por exemplo, era barrica de cimento mesmo. É como se fosse um quarto. Eram salas gigantes, então tinham tanques de 50 mil litros, por exemplo, de vinhos, que você entrava dentro. E tinha que entrar dentro para quê? Sempre que esvaziava, tinha que lavar e passar cera de abelha. Sabiam disso? Não. O melhor hipermeabilizante do mundo é cera de abelha. Nossa, Então curioso. você passava no tanque inteirinho por dentro a cera de abelha para ela manter impermeabilizada e não ter contato do cimento com a bebida. Isso era muito legal também. Então eu fiz a produção do vinho, passei por engarrafamento. O vinho ele pode envelhecer ou na barrica ou na garrafa, depende do tipo de vinho que eu estou fazendo, tá? Aí passa por rotulagem e chega na harmonização, que você falou. Que eu estava falando para vocês, tem um vinho muito encorpado. Aí eu vou servir ele com uma pescada branca assada, um peixinho bem leve ali. O que vai acontecer com esse peixe? Ó, mordi o peixe, tomei o vinho forte. Vai perder o sabor. O peixe sumiu. Então eu tenho um negócio chamado harmonização por similaridade. Então gostos similares. Algo forte, vinho forte. Algo leve, vinho leve. Esse é o básico de harmonização que você tem que entender. Vinho leve, comida leve. Vinho forte, comida forte. Então eu vou comer uma paca. Sabe o que é uma paca? Sim, é Uma carne de caça. Sim. Parece um rato maiorzinho assim. Se achar um descer na rua, guarda porque vale bastante. Se a Polícia Federal pegar, não pode, tá? Então. Comprar legalizada que é melhor, tá? Então aquela pega uma carne de caça, uma carne forte de sabor. Uma carne de codorna, uma carne forte de sabor. Eu preciso do vinho forte. Porque senão acontece o contrário. Vai aparecer só a carne forte e o vinho vai sumir, tá? Mas hoje eu tenho harmonizações muito modernas. Eu tenho harmonização de vinho com chocolate. Aí é uma questão da gordura do chocolate. Quanto mais gorduroso, mais forte o vinho. Por quê? Porque a gordura, ela gruda na boca. Gruda na boca, precisa do vinho forte para limpar aquela gordura. Aí, espumantes, por exemplo, que tem gás. Eu harmonizo muito bem com saladas, muito bem com sopas frias, muito bem com coisas cremosas, porque também limpa o paladar. Tá? Então tem N harmonizações que são feitas aí, sempre vai surgindo harmonizações novas. Nossa, muito interessante. Muito interessante mesmo. Uma pergunta que eu queria te fazer é que você acabou indo mais para esse lado da gastronomia, né? Principalmente na questão da comida mesmo. Sim. Mas você veio de uma família, né, que tem uma vinícola, inclusive uma das maiores vinícolas, né, nos dias de hoje. Você sentiu algum tipo de pressão para escolher se você realmente ia só pro caminho dos vinhos, se você... É aquela velha história, né? A gente leva um nome e o nome leva a fama. Sim. Eu sou o Góis, mas minha família não era vinícola Góis, tá? É o primo do meu pai. Os primos dos meus pais. É assim, o meu avô, ele teve um irmão, antes existia a vinícola Palmares. Essa sim era da minha família, do meu avô. Meu avô teve um irmão, o tio Gumercindo, ou para nós tio Senhor, que funda o Góis. É muito interessante. Um dos motivos era o quê? Meu avô teve 7 filhos, o tio Gumercindo teve 9. Como que eu sustento tudo isso com uma empresa só? Então cria-se a vinícola Góis, o tio Gumercindo cria a vinícola dele, e vai ser o que é o Góis hoje. A Palmares, ela não existe mais. Ela hoje chama-se Bela Quinta, através de um primo meu que resolveu usar o espaço e criar uma marca de vinho diferenciada, que até os vinhos que vendem no restaurante Alex Atala, hoje os maiores chefes de cozinha do Brasil, usam um vinho da nossa família. É muito legal isso. Mas eu passei por uma situação uma vez, eu não vou citar nomes aqui, né?
de um hotel que fazia uma entrevista, logo que eu me formei. Fui fazer uma entrevista num hotel. É um hotel muito lindo, que tem também próximo ao Vila Roça. Tinha uma hora oportunidade, andei na estrada chamada Vila Darcy Penteado, em São Roque. Ali passando em Mailasque, tem N hotéis e restaurantes, cada um mais lindo que o outro, no Darcy Penteado, tá? E esse hotel tem uma peculiaridade, ele não aceita crianças e nem cachorros. Mas é um pouco polêmico, né? Polêmico, né? Assim, eu quero vir aqui com a minha família. Tá, Não. você pode vir, mas vem você e sua esposa. É polêmico, Seu filho não vem. mas é polêmico, mas tem público pra isso. Não, sim, com certeza. Tem muita gente que não quer ouvir um show de uma criança. E pronto, acabou. Eu mesmo. Então, né? Então tem público pra isso. E eu fui lá, a dona desse hotel falou assim, mesmo assim, ela falou assim, você é góis? Por que você tá procurando emprego aqui? Aí você fala assim, também um sobrenome, ele ajuda, mas às vezes ele atrapalha. Até uma vez brincaram comigo numa sala de aula, falaram assim, você é góis porque você tá dando aula, porque eu brinquei de escolinha quando era criança, tô brincando agora. A pergunta. É a pergunta, né? Então, o nome às vezes ele atrapalha, muitas vezes. Então, eu já passei por situações nesse sentido. O sobrenome atrapalhar a profissão. Não, porque realmente, hoje em dia é um sobrenome, né, de peso. Sim, sim. Tanto que alguém escuta e fala assim, né, o primeiro pensamento é assim, nossa, mas Tanto é que você eu uso mudou muito de mais profissão, você não tá ali no zinho. Eu uso muito mais o Felipe Bacar do que o Felipe Góes. Góes, sim. Com razão, né? É, mais específico, né? A gente mesmo pensou que seria... que quando você ouve, você pensa que há uma ligação direta. Sim, né? sim, De sim. ser da mesma família. É a nossa família, é a nossa história, mas pensando, vamos dizer assim, em empresa e financeiro, Aí é outra história, né? Exatamente. Outra família. Meu pai trabalha pro Góes hoje, meu irmão trabalha pro Góes hoje. São vendedores da empresa, tá? Mas é outra família. Lógico, tem toda uma ligação ali. Chamo de tio, hoje um dos presidentes do Góes é o Cláudio, chamo de tio Cláudio. Tem a ligação familiar ali, mas são empresas totalmente distintas. Distintas, sim. E, assim, você contou agora do vinho, da sua carreira, da sua experiência. A gente percebe que é muita coisa. E aí, diante de momentos difíceis, quais foram as suas motivações para continuar? Porque a gente sabe que às vezes existem momentos até para nós que somos alunos do ensino médio, estudando para o vestibular principalmente, que a gente quer desistir. Sim, porque com certeza, é difícil, com certeza. imagine para você que fez tanta coisa. Eu tenho um pensamento, às vezes errado, né? Mas a minha motivação muitas vezes é financeira. Vou ser bem sério, mas eu acho que é uma coisa que move o ser humano. Com certeza. Ninguém trabalha de graça. Você fala assim, você dá aula por amor? Eu dou aula por amor, mas eu preciso comer. Né? Então, acho que o financeiro é uma motivação que todo mundo tem que levar pra vida. Pra buscar, digo financeiro assim, com metas. Assim, com 30 anos eu quero estar ganhando tanto. Coloquem essa meta na vida de vocês também. E vão buscar aquilo. Porque não adianta eu ter um sonho e não buscar ele. Tem que ter uma meta pra buscar aquele sonho. Tem que ir atrás daquilo. Então, o financeiro foi uma motivação muito grande pra mim. E família, né? Família é tudo que a gente busca, né? A gente quer sempre sair da barra da saia do pai e da mãe, né? Falar assim, tem minha independência financeira, minha independência de vida. Eu tô buscando isso. E você formar. Eu acho que quando a gente entra nessa carreira do professor, você buscar formar. Você fala assim, escolhi o Felipe para ser paraninfo. Pode ser parecendo nada demais às vezes. Mas você foi escolhido para aquilo. Você foi escolhido por algum motivo. Você mexeu com pessoas ali, na questão de formar, de sentimentos, etc., que escolheram você para estar ali. Então, acho que para mim, o ser paraninfo, eu fui algumas vezes, o professor Ricardo, que está com nós, foi várias vezes também, é um diferencial na vida do professor. Muitos vão falar assim pra você, não, eu não quero isso, nem ligo para isso. Mas no fundinho, lá no coração, aquele coração de pedra que tem, tá mexendo ali. Demonstrar que você demonstrar a reciprocidade, na verdade, né? Tipo, do que você aprendeu ali, tudo que passou pela sua vida, do que o cara te proporcionou, ensino de qualidade ali, pro seu futuro. E pra vocês também mostra um resultado, né? Tipo, poxa, exatamente. Nossa, eu me dediquei pra dar aula aqui. Sim, e teve um resultado. Você percebeu que as pessoas conseguiram aprender com você, gostaram de você. Realmente deve ser algo muito gratificante. Você vê alunos, às vezes, assim, muito mais bem-sucedidos que você, professor, até às vezes. Isso é muito legal. O professor tem que pensar pra esse lado. Não, ele tá melhor que eu. Ele tá melhor que você porque você formou ele para ser melhor que você. Isso é um caminho excelente de se pensar. Então isso é motivador.
E aí que a gente sempre fala também, aquele professor mais chato que você teve no ensino médio é o que mais vai marcar a sua vida. Tenho sempre certeza disso. E o aluno marca o professor também. Sabe que eu tenho um filho, né? Vai fazer 1 ano e já estou colocando escolas para ele. Muito difícil, gente. Muito difícil escolher uma escola para uma criancinha. Tenho certeza disso. Vocês vão chegar lá um dia. E eu fui na escola objetiva, onde eu estudei 1 ano só na minha vida. Não, 2, desculpa. 2 anos no ensino médio. E que eu tenho um professor. Minha mulher também estudou lá. E ela falou assim, oi Felipe, oi Tabata. Daí eu falei, pô, esse cara faz quase 20 anos que eu fiz ensino médio. O cara me chamou pelo nome. Olha a diferença que faz na vida do aluno, o professor. Entendeu? Então marca muito. E ele falou assim, se eu tivesse um filhinho hoje, eu punha pra estudar aqui. Você fala, pô, o cara que deu aula 20 anos atrás estaria até hoje dando aula. E tá indicando pra você aquela escola. Então tem um porquê, tem uma ligação, uma motivação nesse processo. Com certeza. E você falou das suas metas, né? Que em 30 anos você estabelece uma meta e você tenta cumpri-la. Você acha que hoje você chegou, assim, no seu auge, onde você realmente queria estar? Ou você busca outros sonhos? Você tem um grande sonho ainda a se realizar, que esteja relacionado ali à carreira profissional, viagem? Nunca parem de sonhar, gente. Sempre busquem algo a mais. Por exemplo, eu sou uma pessoa hoje que não tem mestrado. E isso é uma frustração na minha carreira. Eu preciso muito ter um mestrado. Então, uma das minhas metas educacionais e profissionais é fazer um mestrado. É fácil? Não. Qual a minha maior barreira com o mestrado? O inglês. Muitos de vocês já falam inglês, tenho certeza disso. Eu não falo nada de inglês. E para vocês é muito mais fácil aprender do que para mim. Então, a minha motivação falha no aprender inglês. Mas o mestrado pode fazer a minha motivação chegar no inglês. Então, são metas. Eu preciso de um mestrado. E, por exemplo, eu dei aula na FATEC 2 anos, no superior. É um outro caminho, é uma outra análise da aula no ensino superior, gente. Totalmente diferente. A gente acha que é um monstro. E eu te garanto que o monstro é dar aula aqui no ensino médio. Vai por mim. A gente imagina, porque o muito mais tranquilo. Mais tranquilo. São mais adultos, né? É outro pensamento. O aluno, se não sala, ele levanta e vai embora. É muito simples. É um outro caminho de se pensar, tá? Sim. Então, eu também quero me concursar para dar aula no ensino superior pela FATEC, é uma meta que eu tenho, e também fazer uma carreira na FATEC. Eu acho que isso de nunca parar de sonhar, né, é muito importante. Com porque certeza. A gente sempre tem uma meta, mas quando a gente alcança ela, não quer dizer que a gente não pode expandir isso. Exatamente. A gente tem que ter, sim, as metas. Sim. E agora, pra gente encerrar, né, fazer uma última pergunta, eu acho que é interessante você falar se teve algum momento, né, durante a sua carreira, durante a sua vida, muito marcante, principalmente em sala de aula, que fez você refletir, que fez você parar pra pensar e, tipo, nossa, realmente, sabe, alguma coisa que fez você parar. Que mudou ali alguma coisa em você, que mexeu com você. Certo. Eu tava citando os paraninfos, né? Sim. E quando eu fui escolhido para ser paraninfo da primeira turma de ensino médio de gastronomia aqui, que foi uma turma muito marcante, a segunda, que foi a turma de gastronomia não tá aqui tava aqui ainda, da Andressa, do Júnior, do Anderson Júnior aqui do fundo, da CDHU, tudo. Uma turma uma das melhores turmas que a gente teve em gastronomia na escola, e eu me tornei paraninfo deles. Sem saber, totalmente de surpresa, fui escolhido como paraninfo deles. E ali você fala assim, ser paraninfo de um técnico foi 1 ano e meio. Passou ali e acabou. Mas o ensino médio são 3 anos, né? Quantas pessoas marcaram a vida desses alunos em 3 anos? E você é o escolhido daqueles 3 anos da vida daqueles alunos, que vocês entram aqui com 14, 15 anos e saem com 18. Então a gente pega a transição da vida de vocês mais importante da vida. Viu uma evolução muito grande. Você deixa de ser, entra aqui pós-criança, vamos dizer assim, e você sai um adulto. Sim. Então você vive a fase mais forte da vida do ser humano, você vive no ensino médio. É o que vai moldar você. É uma das melhores épocas. Uma das melhores épocas. Mas pode ser uma das piores. E esse é o papel da escola, tem que estar dentro aí. Eu falo que a escola lá tem que propiciar o melhor ensino médio da vida de vocês. Sim. Porque vocês têm que estar aqui para estudar, mas não só para isso. Para viver, para conviver, para lidar com emoções e para moldar o que vocês serão no futuro. Eu acho que construir a sua história, né? Construir sua história, exatamente. É um caminho muito importante. A ETEC, ela desempenha muito bem esse papel. Sim, Eu acho muito interessante destacar isso,
porque você entra aqui, é uma outra coisa, você faz amigos novos, eu acho isso muito interessante. Os trabalhos também que são passados pra mim, pra gente, por exemplo, somos turmas de marketing, são trabalhos que eu não tinha tido tanto contato. Por exemplo, criar uma empresa foi algo novo pra mim, e é uma coisa que a gente faz muito, e a gente aplica o marketing, isso é muito interessante, muito mesmo. E a gente é bem recebido, a gente é bem acolhido, vocês têm essa ideia de família, a gente pode ir na coordenação, a gente pode conversar, então tem esse contato que você falou no começo, eu acho muito interessante. Agora que a gente tá aqui conversando com o diretor. Com certeza. Então... Tô com fome, que é a hora do almoço. Mas é muito interessante mesmo essa relação escola-aluno. Sim. Porque tem que ser uma parceria. Tem. Vocês passam uma boa parte da vida de vocês aqui, gente. Se aqui não for confortável, todo mundo já fez um ensino médio na vida. Todo mundo que dá aula pra vocês, todo mundo passou por aqui. E eu sei os percalços e eu sei os problemas, dificuldades do ensino médio. E é o que a gente tenta ao máximo evitar aqui. Nós vivemos uma geração que o bullying era comum, que tirar sarro era comum, que judiar do outro era comum. Se alguém reclamava, é normal, pode reclamar, para né? de graça, Então, é normal. a gente passou muito por isso. Então, a gente tenta cada vez lutar contra isso. É o que eu falei, da geração mudando o jeito de ser pai, por exemplo. Uma geração que sofre com aquilo, ela muda a próxima geração. Vocês provavelmente sofreram com isso. De um pai mais ausente, um pai trabalhador, a geração de vocês passa por isso. E vocês serão mães e pais que vão entender a necessidade de estar os dois juntos, os dois criarem um filho junto, etc. Sim, com certeza. Bom, a gente agradece muito a Fiva aqui. Que você tenha tirado o seu tempo, sim, pra vir conversar com a gente, pra participar do PodTech, que infelizmente chegou ao fim. Então, muito obrigada, Fiba. Que a gente possa te receber mais vezes futuramente, pra gente conversar mais sobre vinhos, sobre gastronomia, sobre família, na cozinha, né? Melhor ainda, né? Sim, com certeza. Se a gente puder fazer um episódio do PodTech na cozinha e depois com certeza. ensinar o pessoal a cozinhar, né? Por que depois não? comer também, Isso que é a mesmo. melhor parte. A gente vai fazer uma receita um dia, né? Com certeza. Vamos ensinar pra gente. Com certeza. Mas bom, gente, esse foi o nosso episódio piloto do PodTech. E muito obrigada a todos que acompanharam e fiquem ligados que daqui a pouco tem episódio novo, tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado.